Boa tarde, senhoras e senhores. Voltamos. E se tiver assistindo E à nem noite? trocamos de E roupa. se tiver assistindo à noite? Mas eu nem falei nada. Eu falei, falou boa tarde. Boa noite, bom dia. Nem trocamos de roupa, né? Pra essa nova A gente gravação. ia trocar? Você ia usar a minha roupa e ia usar Era a sua? pra tentar Era assim? disfarçar. Legal, que legal. Estávamos gravando no mesmo dia, né? Mas... eu sou o Lucas Bela risada. Silveira. Você foi chato, Wolf Maia? Se apresente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Frank. Não, o Bruno. Eu não tô fazendo o papel do Não, Frank, não? você só substituiu ele. Mas você continua sendo Bruno. Garcia, sejam muito bem-vindos a mais um Pod LF Y. Podcast. Não é Pod Y, mas não? É Pod Y. Não é LF, mas não? Não, é Pod Y. Ué, mas é isso aqui? É. Gente, mas ficou chique. Parabéns. Ainda é, Rodão? Sou. Na TV, em jornal, dá altos conselhos de investimento. Meu papel e a caneta, depois vocês peguem pra mim, que daqui eu saio pobre hoje. Porra, Essa aí de áudio. Haroldo Rodrigues. Obrigado, Bruno, Lucas. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E o assunto hoje vai ser investimentos, né? O nosso querido ali. Esqueci minha carteira. Não tem problema. Nosso querido Pedro, inclusive, pediu para fazer uma pergunta. Eu vou iniciar com ela. Vamos lá. Vale a pena investir em ações na Bolsa de Valores? A pergunta é essa mesmo? Assim, vale a pena investir em ações? Não sei, foi ele que pediu. fácil, foi ele né? que foi. Foi Pedro que fez. Então tá Pedro bom. que fez. Passei a bola para ele. Tá bom. Tá certo. Vamos lá. Pergunta bem simples, logo de cara. Mas é assim, E ações é a melhor que a gente consegue fazer. É. Só pra você ter Não se preocupe. é um tipo de investimento. Então, vamos colocar aqui, ó. Você está com fome. Você pode se alimentar de várias coisas. Então, ações é uma opção. O que tem que entender é assim, qual é o seu objetivo com esse investimento, qual é o seu prazo e o seu apetite a risco. O quanto de risco você consegue manter. Poxa, se eu perder X% dessa ação, eu vou liquidar, né? Eu vou vender, ou eu vou me desesperar, eu compro mais, enfim. Então, a ação é um bom tipo de investimento, desde que ela esteja alocada em um portfólio. O que não é recomendado, e assim, não tem uma receita de bolo, um certo ou errado, mas o que não é uma recomendação é você fazer uma cesta que tenha só ações. Porque aí você está colocando o seu risco todo ali no que a gente chama de renda variável. Então, fazer esse portfólio é muito importante. E mesmo dentro das ações, ter uma cesta que seja diversificada. Então, se o dólar explodir, um pedaço da minha carteira vai muito bem, a Vale vai bem porque ela exporta, a Petrobras também, mas eu tenho outras empresas, por exemplo, que importam produtos que vão mal. Vamos supor, uma Multilaser, por exemplo, ela vai importar os componentes, e se o dólar explodir, ela vai ser prejudicada. Então, esse balanceamento de risco é importante. A ação é um bom investimento, desde que alocada dentro de um portfólio. E você falou aí de renda variável. Quais são os outros tipos de renda? Tem a renda variável, tem Renda fixa. renda fixa e... Renda fixa e variável. Só essas duas. Vamos lá, a renda fixa, os nomes já ajudam a gente a entender o que é o que. Renda fixa, eu vou comprar um título que eu já, num determinado prazo, sei quanto que ele vai render. Geralmente, esses títulos têm um risco muito menor. Eu compro uma debênture de uma empresa, por exemplo. A empresa pode emitir título da dívida dela. E aí eu vou financiar essa empresa, por exemplo, uma grande construtora que vai fazer uma obra. Ela pode emitir títulos no mercado, eu compro esses títulos, ela executa a obra e ela vai valorizando e aí depois ela me paga essa dívida. Isso é uma renda fixa, eu já sei quanto que custava o título da empresa, daqui a X anos ela vai pagar e eu tenho ali um delta lá, uma variação desse rendimento. Na renda variável, o nome também ajuda, ela vai para cima e para baixo. O pessoal esquece que o variável também é para baixo, né? Todo mundo pensa só no variável, pode variar também para baixo. Então é negociado diariamente. Então eu posso ter um investimento, por exemplo, em dólar. A gente está falando de ação aqui, mas eu posso investir em moedas. Posso comprar dólar, posso comprar euro, enfim, posso comprar ien e ter um investimento em dólar. Essas moedas, elas têm uma oscilação. Então, se o dólar se valoriza, eu vou ganhar, né? Se eu tiver comprado dólar, por exemplo. E aí, a questão varia de acordo com N fatores.
Então, assim, o Fed, né, que é o Federal Reserve lá, o Banco Central dos Estados Unidos, se eles decidirem, por exemplo, aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, aí você tem uma fuga de dólar do Brasil para lá e isso sobe dólar. Então, você tem que estar um pouco antenado com essas premissas e aí volta aquilo que a gente falou das ações, né? Se o dólar sobe ou cai, você tem uma modificação nas ações ou, sei lá, a China anuncia que vai reduzir o ritmo do crescimento. Aí todo mundo que vende para a China despenca. Então você tem esses fatores que a gente não controla. Vai do noticiário lá, vão acontecendo as coisas e o seu título vai variando. Haroldo, por te conhecer, eu sei que você tem esse viés de conhecimento de investimento, tá aqui por causa disso, inclusive, mas você também é um cara empreendedor. Sim. E vamos separar os dois braços? Ok. As dúvidas sobre investimento, as dúvidas sobre empreendedorismo. Os dois têm risco, os dois podem variar para mais, podem variar para menos, podem dar completamente errado. E o que se escuta é que para você investir e ter um retorno significativo, você precisa investir uma quantidade razoável de dinheiro. Sim. Difícil colocar 5, 10, 15 mil reais e ter condição de sobreviver de rendimentos. Sim. Então as pessoas, de certa forma, precisam se preocupar também em como aumentar a sua renda para, a partir disso, fazer aportes, fazer investimentos. Uhum. Como é que você enxerga essa lógica assim de talvez eu deveria dedicar um pouco mais a criar um projeto, a empreender, a talvez aumentar minha renda para depois investir, ao invés de ficar focando só em investimento? Sim, muito boa pergunta e tem gente que confunde você ampliar o seu capital ou preservar o poder de compra do capital com enriquecer. São coisas muito distintas. É muito difícil alguém que vai conseguir sobreviver, não vou dizer nem enriquecer não, que vai conseguir viver bem. Eu vou fazer day trade, vou achar aquela ação que vale R$10 e daqui a pouco está valendo 200. Isso é raríssimo e em 90 e tantos % dos casos a pessoa perde dinheiro. Então, onde a gente entende, né, que você vai aumentar seu patrimônio é com o que você é bom, com o que você estudou para fazer. Então, dificilmente você vai pegar, por exemplo, um arquiteto. O cara estudou lá 4, 5 anos, fez especialização, está em 20 anos nessa carreira de arquiteto. Ele tem que ganhar dinheiro com arquitetura. Ele vai aumentar o patrimônio dele com arquitetura. Colocar nos investimentos vai fazer com que o poder de compra do que ele tem de reserva se mantenha. Então ele vai conseguir manter o poder de compra, porque tem inflação. Então todo ano as coisas aumentam, todo dia, né? Mas assim, no final do ano a gente tem lá o índice anual da inflação e tal. Então você tem que ter no mínimo uma correção daquele valor. E ok, se você tiver eventualmente rendimentos, ótimo, né? A gente tenta fazer para que tenha. Mas você não vai ficar rico investindo. Vamos imaginar assim, você tem os investidores profissionais, pessoal de fundos, etc., que vivem 24 horas aquilo, que tem acesso a N informações. Pô, não vai ser eu que vou tentar competir com esse cara para ficar ali tradando, comprando e vendendo e tentar fazer um patrimônio a partir disso. Né? O ideal e o recomendado você vai ganhar dinheiro na sua atividade. Então, você é um bom professor de educação física, um bom arquiteto, cara, é nisso aí que você tem que focar. E aí, o empreendedorismo eu acho que é muito interessante, porque a partir do momento que a pessoa empreende, ela não tem só o prazo, as horas do dia dela ali para fazer dinheiro, né? Então, você começa a ter horas adicionais, então você tem equipe, aí você começa a não ficar tão dependente de vender a sua hora. Então você começa a ter outras fontes de renda e potencializar o tempo. Né? E aí o tempo... Essa notícia foi muito ruim para mim. Como que eu vou crescer sendo podcaster? É complicado. Tá crescendo. Mas é empreendedorismo. Os lados, né? Teve outra pessoa que pediu para fazer outra pergunta. Essa pessoa chama Gabi, né? Que isso, a participação da plateia hoje? Da plateia 100% de participação. 100%. E eles pediram para fazer mais essa. Ela me pediu mais essa pergunta. Agora, fugindo dos investimentos, é a questão dos imóveis. Se é bom comprar, se é bom alugar. E ela quer saber isso também. Eu acho que ela tá querendo comprar alguma casa, hein? Que isso, hein, Gabi? Aquela mansão ali no Olha, que você viu? Isso. Essa é uma pergunta que é meio polêmica, assim, porque ela polariza opiniões, né? Primeiro, novamente, qual que é a decisão boa para você?
Então a gente tem que ver a mesma questão lá dos investimentos. Qual é o momento de vida e o que é bom para você? A gente toma várias decisões na nossa vida que elas não são 100% racionais. Então, se a gente for fazer conta de tudo o que compensa mais ou menos, a gente deixaria de fazer várias coisas que a gente faz e é feliz fazendo e não tem nenhum problema. O imóvel, geralmente, quando se coloca do ponto de vista puro e simples financeiro, você tem aplicações que rendem mais do que o que pagaria de aluguel. Então, geralmente essa é a regra, porque o imóvel vai pagar entre 0,3 e muito bem pago 0,5, aí depende de algumas localização, como é que é o imóvel e tal, mas vamos pôr aí 0,5, numa remuneração muito boa do aluguel, né? Se você aplicar isso longo prazo, comprar, por exemplo, título de banco menor, mas diluir isso, etc., para estar coberto pelo fundo garantidor de crédito, você vai ter mais, você vai ter 0,8, aí depende muito de qual é a negociação. Então, em tese, você pagaria o aluguel e sobraria ainda algum recurso já compensando a valorização. Só que a gente vem em alguns outros pontos. Esse imóvel ele pode ter um boom de valorização na região, o seu título não vai ter. Esse imóvel eu posso... Que poderia acontecer com compra na planta, por exemplo? Mas a compra na planta já é previsível que ele vai valorizar um pouco, né? Mas sei lá, você tem uma região ali e constrói um shopping perto. Entendi. Ou chega uma linha de transporte público que é muito importante, ou vem um órgão público muito relevante para perto, isso valoriza, né? Tem uma benfeitoria na região, enfim. Isso vai valorizando, e o seu título não. O seu título está ali, é aquele 0,8 E acabou. E acabou. Ele não vai ter esse boom. Um outro ponto do imóvel próprio, que é positivo para o imóvel próprio, assim, eu posso personalizar, posso deixar do jeito que eu quiser, eu posso fazer as modificações que eu quiser. Então, é uma decisão mais de vida, assim, de família, né, para quem já tem família constituída, de entender se é o momento ou não. Uma parte de comprar imóvel é que você fica um pouco atrelado a ele. Então, assim, não é igual um bem que um carro, por mais que seja um bem um pouco mais caro, você consegue se desfazer sem tanto prejuízo ou desvalorização. O imóvel, se você precisar vender, ou se você se mudar, por exemplo, de cidade para comprar um imóvel em outra cidade, você vai ter que colocar numa imobiliária, tem que olhar, enquanto isso você está pagando manutenção, IPTU, se tiver condomínio, você está pagando condomínio. Então tem que entender, poxa, me estabilizei aqui, me enxergo morando nesse imóvel nos próximos 10, 15 anos, então é uma decisão interessante a compra do imóvel. Só uma continha, já que eu citei, né, que financeiramente é uma decisão melhor investir, sem contar uma valorização do imóvel, para quem vai financiar. Então você tem que dar mais ou menos 20% a 30%, dependendo das condições do banco, de entrada. Então tem uma continha que se você pegar, você vai financiar um imóvel, o aluguel dele é 2 mil, por exemplo. Geralmente a parcela dele vai ser 3, 4, depende do prazo, entrada, taxa, mas vamos colocar aqui de 3 a 4 mil. Então para você alugar é 2, só que se você for pagar a parcela é mais caro. Você daria uma entrada de 30%. Então pega essa entrada de 30%, aloca num título de renda fixa de longo prazo e todo mês a diferença desses 2 mil ou 1.500 que seja, entre o que é aluguel e o que é parcela, você continua alocando lá, como se você estivesse pagando o seu financiamento. Entenderam a conta? Você vai continuar morando no mesmo imóvel, ou no imóvel de padrão similar, e com 8 a 9 anos, mais ou menos, você já tem aplicado o que dá para você comprar esse imóvel à vista já corrigido. Ao passo que se fosse num financiamento, você levaria de 20 a 30 anos. Claro, aqui a gente depende muito de taxa, entrada, etc. e tal. Mas financeiramente é mais ou menos essa conta. Porque, de um lado, enquanto você está aplicando a entrada e fazendo aportes regulares todos os meses, esse dinheiro está rendendo. Então, esse dinheiro está crescendo. E o financiamento é o contrário. Eu estou nos primeiros 10 anos, não sei, 7 anos, enfim, pagando só juro. Eu estou pagando juro, depois eu começo a amortizar o valor do imóvel. Então eu saio de 20 a 30 anos para 8, vamos colocar aí 10 anos, o imóvel já é meu. Nisso, morando no imóvel desde o dia primeiro. Mas você está pagando o aluguel. Condomínios você pagaria de qualquer jeito, imóvel sendo seu ou não, então por isso que a gente nem
tem essa nem põe na do conta. financiamento mesmo, porque quando você vai colocar no papel, parece um absurdo. Você tá comprando 3, 4 apartamentos. Eu já fiz essa conta. Fica caro, né? Fica muito caro, mas eu fico me perguntando, e a pessoa que não tem muito essa questão, esse conhecimento de investimento, ela faz a compra do apartamento, né? E às vezes é até mais fácil para ela. Mas assim, eu super entendo a questão de comprar financiado e tal, porque assim, você também teria que ter os 30%, tem a questão da disciplina de todo mês fazer aquele aporte. Então, geralmente a conta que as pessoas fazem, e que ela não tá errada de todo, é assim, poxa, eu pago 2.000 de aluguel, se eu pagar 3, o imóvel daqui a X anos é meu. E toca e paga, e no final desse tempo o imóvel é da pessoa, e tem a valorização, que ainda considera em cima, tá tudo bem. A questão é só se a gente fizer conta mesmo, é mais ou menos nessa linha aí. E é claro que a gente tem que entender muito bem a questão que a gente falou de valorização de imóvel, se tem essa possibilidade, né? Porque não é tão simples assim também eu comprar, vai valorizar ali ou aqui. Você tem que entender do negócio para conseguir fazer uma boa aquisição. Nos últimos anos, temas relativos a investimento, cursos. Na verdade, surgiu o curso de tudo, né? Tudo. Mas de investimento surgiu muito. Você que está na área, você entende que de fato as pessoas se despertaram de forma genuína para a importância e para o retorno que isso pode dar para elas? Ou ainda é uma forma de tentar ficar rico fácil, ganhar dinheiro fácil? Aí você vê um outsider tipo o Base que ganha 1 milhão por mês, aí o cara vê o vídeo no YouTube. Só um adendo dessa pergunta. O rapaz que o Bruno tá substituindo, o Frank, ele detesta esse tipo de pessoa. Ele de coach financeiro. Não, os coaches financeiros. Ele detesta esse tipo de pessoa. Só complementando. Essas pessoas de fato são detestáveis. Meu cartão, um coach financeiro. Você perguntou ao Haroldo se ele considera um coach financeiro, que daqui a pouco você ia ser muito legal se eu falasse que sim, né? Ia ser um mas constrangimento. Senão eu não faria essa pergunta, né? Constrangeu o convidado, talvez. Mas ó, não faça isso tem um pouco dos dois. Se você for olhar, há poucos anos assim, a gente quadriplicou a quantidade de CPFs na bolsa. Então isso mostra de fato um interesse para isso. Como qualquer profissão, você vai ter o cara que leva a coisa a sério e faz certinho, e alguém que está ali querendo se aproveitar de alguma forma de pessoas desinformadas. E no caso de finanças não é distinto. Como que eu faria o filtro assim, de uma pessoa séria e que está querendo ganhar alguma vantagem? Compara com outro setor. Por exemplo, emagrecimento. Cara, quem te vender que vai emagrecer, você vai emagrecer 15 quilos em uma semana, não sei o quê, no final do mês, enfim. Passa o contato. Aqueles, não lembro se vocês lembram aqueles aparelhinhos que colocava aqui e falava que falava que malhava por você e tal. Cara, se você tiver um senso crítico mínimo e parar para pensar, fala, não pode ser assim. E no investimento é a mesma coisa. O cara que te prometer 2% ao mês garantido. Não, 2% não, a galera fala aí de 10%, né? Tem muito maluco aí que fala tantos por cento garantido, fique rico fácil, comece com 5 mil e hoje eu tenho 1 milhão em um ano. Entendeu? Se então você não ganhar 10 mil, eu te devolvo o seu dinheiro. Aí você vai ler as letrinhas miúdas lá, tem mais coisa, né? Do que isso aí. Então, o filtro assim, essa pessoa é séria, o que ela está me prometendo é factível, e ter esse filtro. Não tem fácil, assim como emagrecer também não é fácil, para multiplicar capital também não. Mas volto naquela outra pergunta que você fez, a questão do trabalho, empreendedorismo e tal. Muito raro você fazer fortuna só investindo. Você aumenta capital, você conserva poder de compra, mas você vai fazer dinheiro com o que você é bom. Sua profissão, seu empreendimento, e aqui você vai multiplicar, você vai aumentar, você vai conseguir aportar mais, e aí vai virando um juro composto, uma bola de neve positiva. Mas assim, poxa, eu tenho aqui, recebi uma rescisão de 20, 30 mil reais, agora eu sou um investidor profissional, vou viver só disso. A chance de dar errado é gigantesca, é enorme, é muito maior do que a chance de dar certo. O que é interessante beleza,
vê o que você é bom, utiliza esse recurso para talvez se aprimorar no que você é bom, investe uma parte, mas assim, foque na sua profissão. Investir em você em vez de investir na bolsa. Use os investimentos para manter poder de compra e aumentar o seu capital. Eventualmente você pode ganhar muito dinheiro com isso? Sim. Mas se esse for o objetivo de viver disso, a estatística, aí não é a opinião do Haroldo, a estatística é que a maioria das pessoas não conseguem. E aí, um ponto que é triste, assim, porque essa galera aí que você citou que vende essa facilidade, fala assim, não, mas é assim mesmo, esse é o período de aprendizagem, tá tudo certo, esse é o preço do sucesso, é o preço de aprender. Perdeu a casa, o carro, a família, o cachorro, é o preço, gente. Tem mais então pessoas nesse mundo. É um pouco complexo, assim. É pior que o poker, né? Sei lá, jogar no poker. Você continua jogando, inclusive? Não, nunca joguei poker. Depois que você perdeu a casa, você... Mas poker é esporte, pô, né? Sensato. Haroldo eu gosto um pouquinho. A aposta é alta pra sentar. Tem que melhorar, mas poker é legal. Investir uns 50 mil pra ter um cartãozinho black e fazer uma dublada melhor na night, né? Lá não. Eu acho que compensa. Agora mudou o point aqui em Montes Claros, né? Agora é lá na Raul Correia. Você dublar. T-Back chama lá? Você dublar por lá. Ele é bom demais. Nossa senhora. Aqui no Brasil nós temos a cultura da poupança, né? Assim, que foi passado pelos nossos pais, pelos nossos avós, e colocar o dinheiro na poupança. Você juntou o dinheirinho e põe na poupança. Isso ainda é uma prática positiva ou já ficou no passado de fato? Ainda é uma cultura, mas a poupança, ela não é investimento. E ela, muitas vezes, ela perde para a inflação, ela perde para a recomposição da inflação. Então, o seu poder de compra diminui. Eu já falei algumas vezes aqui, mas só explicar para quem não sabe o que é poder de compra. É tipo, se hoje com R$100 eu compro 10 pacotes de arroz, cada um custa 10. Mas ano que vem pode ser que esse pacote custe 11 e eu precise de R$110 para comprar a mesma quantidade. Então, o meu investimento tem que ter rendido no mínimo 110 para que eu continue comprando a mesma quantidade de arroz, por exemplo. Então, a poupança, muitas vezes, ela não rende nem para você continuar comprando a mesma quantidade de itens. Então, não é um investimento, tem a cultura. Eu até dei uma entrevista uma semana atrás, pouco mais de uma semana, sobre o recorde de saques da poupança. Então, teve esse recorde de saque da poupança, um pouco porque o brasileiro está precisando de dinheiro, então ele está endividado, a gente vê isso, uma queda de renda das famílias, e outra também por esse aumento do conhecimento e da cultura de investimento e de entender que tem outros investimentos, produtos que vão fazer um rendimento maior do que a poupança com risco muito baixo também, como o título do governo. E aí você compra um Tesouro Selic, por exemplo, de resgate imediato, que você pode sacar no dia seguinte. Então ele também serve como uma reserva de emergência. Tem aquele, assim, nos meus aplicativos de banco, né, aparece lá, se você colocar o dinheiro aqui vai render 110% no CDI, 105%. Eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, mas eu deixo um dinheirinho lá, aí de R$10 vira 11, às vezes vira uns 12. O que é isso de CDI? Eu não entendo. Você sabe o que é o CDI? Claro, mas o Haroldo... O entrevistado sou eu, né? Então, o entrevistado sou eu. Mas então, o Haroldo vai explicar o que é esse CDI, esse 110%. Inclusive, eu recebi uma ligação aqui agora, era o Paulo Guedes. O ex-ministro? Ele mandou uma pergunta. Obrigado, Paulo. Qual foi a pergunta que você fez? Sobre o que é CDI. Foi o que ele mandou aqui. Haroldo, por favor, explique o que é CDI. Obrigado. Vocês estão conectados, hein? Que isso, cara. O Certificado de Depósito Interbancário é uma taxa que ela acompanha a Selic, que é a taxa básica de juros, que o Banco Central reúne lá, o Conselho de Política Monetária para definir, então ela acompanha ali a Selic, que é uma taxa que os bancos emprestam dinheiro um para o outro, de uma forma bem resumida. Então, esse CDI é uma referência do mercado de rendimento. Então, se o CDI está 10%, por exemplo, se o seu dinheiro render 100% do CDI, ele rendeu 10%. Então, é um indicador, é uma taxa de mercado, tanto que ela é usada de referência para, por exemplo, você aplica na bolsa. Aí você tem uma cesta.
de ações, enfim, faz sua carteira lá. Aí o CDI ele entra como uma régua. Fala assim, você está rendendo mais ou menos do que o CDI. Então é um balizador, é um parâmetro. Por isso que eles colocam lá sempre 80% CDI, 100% CDI, até para você conseguir comparar com outros investimentos. Porque pensa só, se eu te falo assim, vai render 8%, mas o CDI hoje está 10%, não pode ser um negócio bom. Mas aí se você vai olhar o investimento de novo daqui 6 meses, e eu falo, vai render 8%, só que o CDI está 6%, poxa, então já está bom. Então assim, para não ter que ficar fazendo essa comparação sempre, aí já usa o balizador que é o CDI e fala quantos por cento do CDI que vai render. 80, 100, 120, enfim. Aí depende de volume, prazo, tem toda uma questão. Mas é uma régua, digamos assim. Você investe, Lucão? Não, eu não... Assim, tem que estudar, né? Pra fazer investimento. Eu detesto estudar. Coisa boa. Por isso que mas tá aqui geralmente... no podcast duas pessoas que... Aí geralmente eu gosto de, assim, sobrou um dinheiro, aí eu coloco lá nesse CDI. Mentira, sobrou dinheiro, você compra jogo. Também. Compra o jogo de tabuleiro que a gente sabe. Não vem com essa de investe. Fita antiga de Super Nintendo. Também. Investimento só no banco imobiliário. Só lá que você faz investimento. E você investe? Eu invisto. Eu assaltei um estabelecimento e com o valor eu fiz... Entendi, não façam isso. Não façam isso. E, não, com certeza não fiz isso quais mesmo. são as dicas que você dá, por exemplo, tem alguém aqui que está assistindo a gente e fala assim, eu quero investir, sobrou um dinheiro para mim, todo mês está sobrando R$200 para mim. O que seria melhor para essa pessoa? O que ela faz com esses R$200? Ela compra jogo de tabuleiro? Ela vai lá... assaltar um estabelecimento? Compra a máscara de bandido? Você falou quando vai na night? Dublar na night? Você faz com esse dinheiro que sobrou? Dublar é bom. Pagar para as meninas e tal. Vamos lá. Primeiro ponto é entender qual o seu objetivo com esse investimento. Então é um dinheiro que você não vai precisar dele daqui a um tempo. Então, poxa, talvez negociar uma renda fixa de longo prazo. Primeiro tem que entender o objetivo da pessoa e o risco que ela está disposta a correr. Se eu preciso daqui 1 ano, 6 meses eu preciso desse dinheiro. Então, deixa na aplicação de curto prazo, deixa na aplicação mais conservadora, que você sabe que daqui 6 meses vai valer tanto. Porque imagina só, você vai precisar do dinheiro no curto prazo, você coloca em ações. E aí, perto da data que você vai precisar desse dinheiro, a sua ação caiu muito. Não tem jeito, você vai ter que resgatar. Aí você vai realizar o prejuízo. Então, se é curto prazo, vou deixar em coisas de renda mais fixa, de uma liquidez mais rápida. Não, eu não preciso desse dinheiro no curto prazo, eu posso esperar e tal. Então, aí talvez seja interessante fazer uma carteira também com renda variável. Mas sempre é uma composição, 5% da carteira com renda variável e o restante renda fixa e aí diluindo o risco. O que é interessante assim, tem vários fundos e gestores, enfim, corretoras, que você compra um título de fundo que ele já está, um fundo chama multimercado, que ali dentro ele já tem renda fixa, renda variável, tem... O tal do portfólio que você citou, já vem pronto? Já vem pronto. Então você já tem o histórico daquele fundo, como que aquele fundo performa. Óbvio que não é nenhuma promessa de que ele vai fazer aquilo no futuro, mas dá para você ter minimamente algum parâmetro. E ali dentro vai ter um gestor, você vai pagar uma taxa por conta disso, mas que vale a pena na minha opinião. E ali dentro você vai ter um gestor que o cara vai operar o que compra, o que vende. A maior armadilha assim, é a gente achar que eu, do meu quarto, vou acertar a ação que vai bombar. Eu vou acertar o título. Isso é muito difícil de acontecer. Pode ser, eventualmente, mas assim, é uma sorte. Não... Então, isso que você falou, a única função minha é dar o dinheiro lá, colocar o dinheiro e o gestor que vai tomar conta. Só isso. Porque aí vamos lá. Se a gente estava falando aqui de câmbio, se a moeda americana dispara muito, o dólar subiu pra caramba, ele tem lá um hedge, que é uma trava de segurança, que se uma moeda sobe muito, você tem uma outra ação aqui que compensa. Mas o dólar está disparando demais, então ele vai lá e faz um rebalanceamento da carteira. Então ele vai vender alguns títulos, comprar outros e vai se adequar ao novo cenário. E você só coloca nesse fundo, está pagando uma taxa para ele fazer isso, ele está fazendo essa gestão.
Muito bem. Já me deram o aviso aqui que tem que cortar, Bruno. Você quer fazer alguma pergunta? Eu tenho que sair? Não. Ah, acabou o programa? Não é corte de pessoal, não? Não, ainda não. Geralmente vai me demitir ao vivo? Não vou te demitir. Eu te convidei hoje pra vir aqui. Verdade, convidado. Você quer fazer alguma pergunta final para Haroldo? Tem alguma coisa, algum amigo seu? Igual eu tive 2 amigos que perguntaram. Tem algum amigo seu? Talvez Samuel. Samuel, sem pergunta, Samuel? Tem pergunta sobre você quer investir? Samuel. Você tem alguma pergunta? Dinheiro emprestado, você quer? Haroldo tá Não. veio disponível hoje aí pra... Você tem alguma pergunta final ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Eu quero só agradecer demais a presença do Haroldo. Você fala muito bem, Haroldo. Obrigado. Parece que já trabalhou na TV, na rádio, né? Parece, tem jeito pra coisa. Tem. Explica muito bem. Obrigado, Haroldo. Valeu, obrigado. Ele tem o caguete, né? Em 30 minutos ele respondeu coisa Muita pra caramba. coisa. Muito bom, muito bom. Eu já tive uma história com o Haroldo. Nós Vai contar ao vivo? participamos de um evento lá em São Paulo. Design Sprint. Que bacana. Aqui pela instituição? E nós tínhamos que fazer um teatrinho, né? Uhum. Um pequeno filme. E aí eu chamei ele de Jovem Mancebo. É verdade. Ele ficou... Até hoje eu te chamo de Jovem Mancebo. Aí toda vez agora, quando a gente se encontra, e aí, Jovem Mancebo? O que seria um jovem mancebo? Um jovem... É do mundo pequena geek aí. pessoa, uma pessoa que tá surgindo agora. Um comentário pertinente pra acabar o programa. Fechamos com um chave. Tem muito a ver, né? Mas só pra lembrar essa história aí, que foi uma história engraçada. Opa, nós não estamos aguentando aqui de tanto rir. Pra mim foi engraçado. Desculpa, eu sou convidado pra dessa. Você tá convidado. Desculpa, senhor Lucas, foi muito engraçado. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo. Falar sobre investimentos. É importante que as pessoas saibam sobre isso. E Bruno também, muito obrigado por ter substituído o Frank aí, apesar desse final aí você me ofendendo, eu não gostei muito, mas talvez eu vou pedir pra você passar no RH ali, mas só talvez. Mas muito obrigado pela presença dos dois. Obrigado. Então, deixa eu passar pra Haroldo primeiro, depois. Aliás, ele é que tem que encerrar, né? Então, se apresente, redes sociais que as pessoas podem te procurar, você ajuda essas pessoas, tem alguma coisa que você faz? Porque pode procurar lá no Instagram, tá? Haroldo.economista. Haroldo sem H. Sem H? Haroldo? Sem H, Haroldo. Haroldo Economista. Ponto economista. Ponto Economista. Isso. Haroldo Então, sem H. Querem aprender sobre investimento? Procure o Haroldo. Esse foi mais um PodUai aqui na TV Funorte. Muito bom. No canal do YouTube, no canal 11 da Senhor NET. excelente âncora. Obrigado. E também estamos lá no Instagram, no @TV Funorte. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Haroldo. Eu que agradeço. Até o próximo PodUai. Gabi, aumenta o tempo. Nós falamos pouca coisa aqui. Tinha mais coisa pra falar de investimento. Um abraço. Pagar seu salário é pesado, filho. Valeu, pessoal. Valeu.